Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Quem for entrando, já vai disparando aí esse aviãozinho para todo mundo, familiar, amigo, para o inimigo do inimigo. Isso é um ditado turco, né? Inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então manda para ele também. Estão me ouvindo? Boa noite. Vocês estão me ouvindo? É que eu fico de fone, eu nunca sei. Esse fone, ele é muito bom, ele abafa muito som. Me respondam aí se estão ouvindo, por favor. Ok, beleza. Ó, gente, eu sempre assisti live e via as pessoas, ouvia as pessoas pedindo curta, encaminhe e etc. Justamente porque para você atingir um número maior de pessoas, e não só isso, para depois o Instagram ele captar que pessoas se interessaram pela live e ele mesmo vai reproduzindo isso para outras pessoas. Então é o tal do algoritmo, todo mundo fala. Porque Instagram é uma rede de relacionamentos. Então se ele observa, se ele pesca que a gente está tendo um relacionamento, que eu curto a sua mensagem, você curte a minha mensagem, ele acaba enxergando que existe um relacionamento ali, que pessoas estão interessadas naquele assunto e ele acaba replicando mais, tá? Bom, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Márcio Toledo, sou cardiologista de formação, tenho inúmeras outras especializações, dentre medicina esportiva, nutrologia, geriatria, clínica geral, medicina intensiva, exames complementares, não sei se eu estou esquecendo mais algum, MBA em gestão hospitalar. E por que eu vim para a internet? Essa luta, né? Nunca gostei, mas Deus tem tocado no meu coração para levar uma mensagem verdadeira, não que não existam nas redes sociais, né? Mas uma mensagem de Deus, principalmente para o povo de Deus. Eu sou fruto da igreja, sou fruto do cristianismo, nascido e criado na igreja, e pessoas lá atrás, há 30 anos atrás, profetizaram sobre a minha vida, falando que eu seria médico, sem eu nunca sonhar em ser médico, e Deus confirmou tudo isso, e eu fico triste de ver essas pessoas que profetizaram lá atrás para mim hoje estarem muito doentes, e doentes por falta de informação, doentes por falta de informação. Então a minha vinda para a rede social é para informar, uma informação de qualidade que possa gerar uma transformação na sua vida, para que você daqui a alguns anos tenha uma velhice tranquila, que você aproveite bastante seus netos, né? E eu falo para você hoje que tem 30 e poucos anos, 40 anos, e a gente acha que não vai envelhecer, mas daqui a 20 anos você está com 60 anos, daqui a 30 anos você está com 70 anos,
Então a gente precisa envelhecer bem. E esse processo de envelhecimento saudável se dá por uma alimentação regrada, uma alimentação saudável, por um estilo de vida saudável, que inclui alimentação e atividade física regular. Você não vai envelhecer bem se você não fizer essas duas coisas. Você pode ter acesso a qualquer coisa, você pode ter muito dinheiro, e pode ter acesso aos melhores medicamentos, mas você não vai ter uma saúde completa se não fizer atividade física regular e uma alimentação saudável. Por isso que eu sempre brinco aí nos stories, falo assim, saúde não cai do céu. Saúde não cai do céu. Você tem que fazer por onde? Deus te deu a saúde e você tem que mantê-la. Tá? Então a minha vinda aqui é justamente para a gente poder informar vocês, dar uma informação de qualidade. E hoje nós começamos a nossa sessão clínica com o Doc, que foi um insight que eu tive, que geralmente a sessão clínica acontece dentro do hospital com os médicos e toda a equipe relacionada. Os enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, toda a equipe de assistência à saúde é envolvida na sessão clínica ou no round multidisciplinar, e a gente acaba discutindo ali os casos clínicos internados. E Deus tocou no meu coração de fazer alguma coisa para o leigo, né? Então, se lá no hospital a gente aprende com a gente, porque eu não posso trazer um conteúdo para o leigo de um caso clínico, alguma coisa que aconteceu, seja no meu consultório, no hospital. Então a ideia é essa, é de informar vocês e a gente trazer um caso clínico para a gente aprender. Como eu falei nos stories anteriores, o inteligente, ele aprende com seus próprios erros, e o sábio, ele aprende com o erro dos outros. Então essa é a ideia, a gente trazer um caso clínico aqui e aprender em cima desse caso clínico, tá bom? Bom, então eu vou começar. Mais uma vez, dispara aí esse aviãozinho aí para todo mundo, para avisar o pessoal da live, mas eu tenho compromisso com o horário com vocês e a gente vai seguir aqui a programação, tá? Enfim, hoje eu vou trazer um caso clínico de uma mulher, né, sexo feminino, 59 anos, casada e mãe de 2 meninas. Só para vocês terem uma noção, eu estou com o meu computador aqui do meu lado, só que no Instagram a gente não consegue compartilhar a tela, né? Eu tenho uma apresentação aqui que eu fiz em PowerPoint, então invariavelmente eu vou olhar para cá para o lado para poder falar com vocês do caso clínico. Bom, então ela é uma mulher, 59 anos, casada e mãe de 2 meninas. Então, a gente vai interrompendo e eu vou dando aqui os bizus do caso clínico. Então, 59 anos é uma mulher que possivelmente já está na menopausa. Então, a menopausa é a cessação da menstruação durante um ano. Ou seja, a mulher menstruou e a última menstruação foi há 1 ano atrás. Passou esse 1 ano, 12 meses, se ela não menstruar mais, ela está no período de menopausa, que é a cessação, ou seja, os ovários eles param de produzir hormônios. E dentre os hormônios que o ovário produz, existe o estradiol, que é o estrogênio, que ele é um hormônio maravilhoso para a mulher. Ele que dá a saúde cardiovascular para a mulher. Ele atua diretamente no sistema vascular, melhorando a vasculatura, né? Deixa o vaso mais molinho, né? E tanto é que quando a mulher chega na menopausa, ela perde esse efeito protetor do hormônio feminino e ela tem um risco aumentado dos eventos cardiovasculares, que é o infarto e o AVC. Bom, e aí na história dela, ela relata que é depressiva e ansiosa. Ela trata depressão e ansiedade. Ela nega, ou seja, ela não tem hipertensão,
ela não tem diabetes, porém a glicose dela é algo alterada. A última glicemia que ela fez foi de 110. Então aqui é um outro ponto. Glicose, o normal, até 99. De 99 a 125, ou seja, de 100 a 125, nós chamamos de pré-diabetes. E acima de 126, maior ou igual a 126, a gente considera o paciente como diabético. Então ela tem uma glicemia, uma glicose no sangue de 110, ela é classificada como pré-diabética. E uma hemoglobina glicada de 6%. Então, você que já fez algum exame de sangue, o médico já pediu para você tanto a glicemia quanto a hemoglobina glicada. E qual é a diferença entre eles? A hemoglobina glicada, ela reflete os últimos 3 meses da glicemia, tá? Por que isso? Como a glicose está alta no sangue, a hemoglobina, que é uma molécula, né, da hemácia do sangue propriamente dito, essa glicose acaba oxidando essa hemoglobina. E a meia-vida, ou seja, o tempo de vida de uma hemoglobina, que é o tempo de vida da hemácia, é de 120 dias. Então, por isso que esse exame avalia os últimos 3 meses da glicemia. Por que isso é importante? Vamos dizer que você hoje acordou para fazer o exame de sangue mas você tomou um café antes de colher o exame de sangue. A sua glicose vai dar alterada, mas a sua hemoglobina glicada não, porque ela está avaliando os últimos 3 meses. Daí a importância desse marcador. Então ela tem tanto a glicemia de 110 quanto a hemoglobina glicada de 6 e é classificada como pré-diabetes. Hemoglobina glicada normal até 5,7, de 5,8 a 6,3 pré-diabetes, acima de 6,4 diabética. Ela tem o colesterol normal. O colesterol dela é normal, tá? É comum também na menopausa a mulher começar a desenvolver alterações do colesterol. Por quê? O ovário, ele produz o hormônio feminino. Só que na menopausa, como nós falamos, ele para de produzir o hormônio. E quem é o substrato para a produção do hormônio? É o colesterol. Então, o colesterol, ele é substrato para a formação de todos os hormônios sexuais que nós temos. Se você não produz mais hormônio, você não precisa mais do colesterol. Então ele começa a subir, porque ele não está sendo utilizado. Mas no caso dela aqui, ainda era normal. Ela relata na história dela uma constipação intestinal. O intestino dela é preso, ou seja, ela faz cocô a cada 5 dias, tá certo? Isso é um dado muitíssimo importante, que nós sabemos que a saúde intestinal reflete diretamente a nossa saúde geral por conta da inflamação crônica subclínica que inflama os vasos sanguíneos. Bom, medicamentos de uso prévio, ela já usou, ela usa o Rivotril e a fluoxetina, que é um antidepressivo. Olha que coisa interessante. Nós já falamos aqui numa live sobre a conexão intestino e cérebro. Então, o intestino é responsável por produzir 90% da serotonina que o seu cérebro vai usar, desde que ele esteja saudável. Então, se o intestino não está saudável, ele não vai produzir a serotonina. Obviamente, a serotonina, que é um hormônio do bem-estar, é um hormônio, né, que te deixa bem com a vida. Então você vai começar a ter transtornos de depressão, de ansiedade, porque o seu intestino, ele não produz serotonina, tá? Então, e muitas das vezes acontece isso, o paciente começa a se queixar de ansiedade e depressão, vai no neurologista, que não tem essa visão atual da medicina, que encara a saúde intestinal como fonte
né, de saúde geral, e se você tiver problemas intestinais, você pode ter 90% de chance de ter uma doença crônica. Então, ela usava fluoxetina por conta dessa indicação, porque a fluoxetina vai inibir a degradação da serotonina lá no cérebro, mas não vai agir no seu intestino. Então, nesse caso, a gente tem que melhorar a saúde intestinal dessa paciente. Bom, e ela tem algumas cirurgias prévias. Ela fez uma artrodese cervical, tinha uma hérnia de disco cervical, corrigiu em 2013, e ela fez também mamoplastia e abdominoplastia em 2013 também. Bom, e aí entra no caso clínico dela. Ela, uma semana, ela vem sentindo uma dormência na face direita, e uma dormência também no braço direito. Isso há uma semana. E que vem piorando, mas ela não procurou médico nem hospital. E nas últimas 24 horas, ela começou a apresentar escotomas cintilantes. O que é isso? Não sei se vocês já tiveram isso, provavelmente, eu já tive inúmeras vezes, que você, às vezes, você faz um movimento rápido com a cabeça, ou você está deitado e levanta rápido e você vê umas estrelinhas assim, no escuro. Isso são escotomas cintilantes, tá? Bom, e ela, há 24 horas apresentando esses sintomas, foi e verificou a pressão, e a pressão estava 150/90 ou 15/9. Ela fez uso de losartan, 50 mg da mãe, porque ela não é hipertensa. Então ela pegou um remedinho da mãe, fez uso. 30 minutos depois ela verificou a pressão, e a pressão já estava 130/80, ou o famoso 13/8. E aí no dia seguinte, conversando com o marido na cozinha, ela sofre uma queda súbita, faz uma queda da própria altura, ela cai na cozinha, se urina, ela cai, se urina toda, e o esposo pega ela e leva imediatamente para o hospital. Então, provavelmente ela teve uma queda por algum motivo, que a gente vai descobrir no hospital, e ela fez uma convulsão com liberação esfincteriana. Então é muito importante. Às vezes o paciente desmaia, e muitas das vezes ele se urina ou ele evacua. Isso quer dizer que ele teve uma liberação dos esfíncteres. Isso está muito relacionado à convulsão. Então, enfim, ela chegou no hospital. Na chegada dela na emergência, ela é avaliada pelo emergencista. E ele já começa a perceber uma dificuldade na fala, que é uma disartria, ou afasia, o termo técnico, dificuldade de falar, paralisia de todo o lado esquerdo, braço e perna, ela não mexia nada, inclusive o rosto, e muito sonolenta. Para você acordar ela, você tinha que sacudir ela. Então, esses são os sintomas clássicos de um AVC. Clássicos, muito clássicos. Então, a dificuldade na fala, uma dificuldade motora, né? Uma dificuldade de mexer o braço ou a perna, o rosto torto e sonolência, né? O paciente às vezes pode ficar até em coma, dependendo da situação. E um quadro clássico, a gente já define aqui com clássico caso de AVC, clinicamente definido como AVC. E aí uma pergunta que é muito importante: qual foi o tempo do início do sintoma até a chegada ao hospital? Isso é fundamental. Então, o marido, quando ela caiu no chão, entre ele pegar ela e levar ela para o hospital, demorou 40 minutos. 40 minutos. Vamos guardar isso. Bom, e ainda na emergência, paciente quando dá entrada com AVC, é avaliada pelo médico, faz aquela avaliação clínica. Obviamente existe toda uma escala, que é o NIH, que a gente replica ali no paciente, faz toda a anamnese, faz todo o exame clínico, e depois a gente parte para a tomografia. Por quê? É um AVC. Agora a gente tem que descobrir se é um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico.
Então o AVC isquêmico ele representa cerca de 85 a 90% dos casos. É o AVC mais comum. Ou seja, você tem a artéria carótida, as artérias cerebrais, e em algum trajeto houve uma obstrução por alguma coisa, provavelmente um trombo, uma placa de gordura, que obstruiu aquela artéria e o sangue não chega naquela região e o paciente faz o AVC. E o outro AVC representa de 10 a 15% dos casos, que é o AVC hemorrágico. Nesses casos, você houve um rompimento da artéria, onde você teve um extravasamento de sangue de dentro do vaso para o tecido cerebral. Então, imediatamente ela foi levada para a tomografia e evidenciou material hiperdenso intramural no segmento intracraniano da carótida interna, tá? Então, sugestivo de trombo agudo, trombo fresco. Então, a paciente com quadro de AVC fez uma tomografia, descobriu um trombo na carótida. Bom, e aí a gente tem uma coisa a falar. Na minha época de formado, quando isso acontecia, a gente chamava a família e falava, ó, o paciente teve um AVC, enfim, vai ficar sequelado se não morrer, e é isso que acontecia antigamente. A gente não tinha recurso para tratar o AVC. Então, com o advento da cardiologia, né, do tratamento do infarto, por exemplo, do trombolítico, a gente começou a fazer isso no AVC. Então, o que acontecia no infarto? O paciente chegava com dor no peito, com a artéria obstruída, e quando ele chegava com menos de 12 horas do início dos sintomas, a gente fazia um remedinho na veia, que esse remédio ele dissolvia o trombo e livrava o paciente da morte e das complicações do AVC, do infarto. E a gente extrapolou isso para o AVC. Então, hoje, até 4 horas e meia do início dos sintomas, nós estamos autorizados a fazer esse remedinho na veia do paciente, que é o trombolítico. O nome já diz, né? Ele vai fazer uma lise, uma quebra do trombo que está impactando lá na artéria cerebral. Então, isso foi feito. O nome do remédio é Alteplase, geralmente a gente usa. Foi feito esse remédio, mas a paciente não teve uma boa resposta. Ela não reverteu a fala, não reverteu o déficit motor, ela continuou um pouco sonolenta. E aí, nessa fase, a gente joga a toalha? Não, ainda tem mais uma coisa que a gente pode fazer, que nós fizemos. Então, hoje você tem a trombólise, que é o medicamento na veia para fazer, lembrando, até 4 horas e meia do início dos sintomas. Por que eu falo isso, gente? É um absurdo ainda hoje a gente receber no hospital um familiar levando um paciente, um outro familiar com AVC, sendo que está há 12 horas, há 24 horas, às vezes dias com sintomas de AVC, e ninguém teve aquela percepção de levar o paciente para o hospital. E hoje nós temos um arsenal incrível para tratar o AVC, e vocês vão ver aqui nessa apresentação. Então, nós fizemos a trombólise nessa paciente, não deu muito certo. Nós então partimos para a trombectomia. O que é isso? É um catéter que você entra pela virilha, vai através do vaso, né, dentro do vaso esse catéter, vai lá no cérebro, aspira todo o trombo e coloca um estente revestido dentro da artéria, para abrir a artéria e melhorar o fluxo de sangue que foi interrompido. E foi o que foi feito para essa paciente. Nós então chamamos a equipe intervencionista, que fizeram então a trombectomia e a colocação do stent. Bom, aí vale a pena, e nisso os exames estão saindo da paciente. Ela chegou na emergência, fez vários exames, inclusive de sangue. E aí nos exames de sangue aparece uma glicemia de 130, aqui uma glicemia já acima de 126, ou seja, diabética, uma
PCR ultrassensível, que é a proteína C ultrassensível de 7,4, que está bem aumentada. O que é a proteína C ultrassensível? É um marcador de inflamação crônica subclínica. Então a gente usa muito isso na prática clínica, junto com outros inúmeros marcadores, para justamente detectar essa inflamação subclínica. Subclínica é que não dá sintoma. O paciente por dentro ele está todo estragado, está todo inflamado. Mas ele está bem, ele vive a vida bem, vive a vida tranquilo. Mas só que 60% dessa em até 60% dessa inflamação crônica subclínica, o paciente faz um evento agudo de um infarto, um AVC. Então, muitas dessas vezes ele pode até morrer de uma forma aguda. Então, por isso que é importante a gente dosar esses marcadores na clínica, no consultório, é muito importante. Então, ela tinha a glicemia aumentada, essa proteína C reativa ultrassensível aumentada, a função renal normal, tinha uma discreta anemia, as plaquetas normais e o coagulograma também normal. E aí ela fez a trombectomia, colocou o stent, foi para o CTI, para ficar em vigilância neurointensiva, tá? E no CTI, impressionante, com menos de 12 horas do tratamento, ela já tinha revertido todo o déficit motor, todo o déficit da fala e estava completamente acordada, falando tudo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Então, alguns anos atrás, há uns 20, 30 anos atrás, você não tinha nada para fazer pelo paciente. E hoje você tem um arsenal terapêutico muito grande dentro do AVC que você pode usar e você pode livrar o paciente dessas sequelas terríveis e ainda mais da morte. Dá um dado para vocês, 40% das aposentadorias compulsórias estão associadas ao AVC. Então o AVC acomete cada vez mais pessoas jovens e levam essas pessoas a ficarem incapacitantes e dependentes do SUS. E isso é um encargo muito grande para a gente que paga essa conta. Então, ela chegou no CTI, 12 horas depois já não tinha mais nenhuma sequela, estava totalmente recuperada. E nós fomos fazer então o Doppler de carótidas e vertebrais, que a gente pede muito no consultório, e a gente foi fazer como pós-operatório. Enfim, e ela tinha na carótida direita o stent que foi colocado, e o stent estava bonito, pérvio, o fluxo passando direitinho, só que na esquerda ela também tinha uma placa na carótida de 70%. Olha só, ela tinha a carótida direita completamente ocluída, que levou ao AVC, e a esquerda tinha 70% de obstrução. Ou seja, ela só tinha 30% de alimentação através da esquerda do cérebro. O sangue só passava em 30% do vaso. Enfim, e aí foi feito esse tratamento. Num segundo momento, nós usamos também, colocamos um outro stent nessa carótida, que tinha 70% de obstrução. Obviamente a gente espera todo esse processo passar, às vezes o paciente vai até de alta para casa e volta para fazer eletivamente essa segunda angioplastia, colocação do stent nessa segunda obstrução. Bom, então esse é o caso clínico, é uma coisa bem simples que eu queria trazer para vocês. E o que é interessante é uma pessoa de 59 anos, mulher, que já não está protegida pelos hormônios sexuais e evolui com AVC, um AVC importantíssimo, muito grave. Então, ela, graças a Deus, chegou num hospital, tinha acesso a um plano de saúde, a um hospital bom, foi tratada e conseguiu reverter toda a sintomatologia. E a gente, muitas das vezes, não tem esse arsenal no SUS, ou tem em poucos hospitais, e o paciente, infelizmente, ele acaba ficando sequelado para o resto da vida. Então,
é um caso muito interessante e que a gente vê os marcadores inflamatórios aumentados, tá? A inflamação crônica subclínica, a gente vê a disbiose intestinal, que é essa alteração intestinal que ela tinha, que isso são décadas de evolução. Ela tinha essa alteração intestinal, essa constipação intestinal há muitos e muitos anos. E a gente sabe da relação do intestino com as doenças cardiovasculares. Então, quando você tem um intestino que ele não está íntegro, você começa a produzir moléculas inflamatórias no seu intestino, e essas moléculas inflamatórias elas adentram para dentro do sangue e vão oxidando, vão inflamando as estruturas no sangue. Aí oxida e inflama a insulina, o paciente fica pré-diabético, diabético. E inflama o seu colesterol, esse colesterol passa então a se depositar na parede das artérias. Olha que coisa interessante, a paciente tinha colesterol normal e olha a carga trombótica que ela tinha nos vasos, nas duas carótidas. A carótida direita totalmente ocluída, que levou ao AVC, e a carótida esquerda com 70% de obstrução, numa paciente com colesterol normal, gente. É isso que a gente fala para vocês. A inflamação crônica subclínica, ela inflama o colesterol, e o colesterol, então, mesmo normal, ele passa a se depositar na parede das artérias, podendo levar a um evento cardiovascular agudo, seja um infarto, seja um AVC. Então, repare a importância da gente fazer uma dieta, uma alimentação saudável, coisa que a paciente não era saudável, ela era sedentária também, um outro dado aqui que faltou na apresentação, ela não fazia atividade física e vivia uma vida normal, de comer fast food, comer besteira, e tinha essa inflamação crônica subclínica não diagnosticada e não mudou o estilo de vida. Então, o caso clínico é muito simples, mas é marcante. Marcante porque nós temos um evento cardiovascular agudo, que é um AVC, levando a uma sequela terrível, que é paralisia de todo o lado esquerdo do corpo. Porém, ela estava num bom hospital, foi tratada de uma forma correta e se recuperou totalmente. Então, o que a gente aprende aqui? AVC é uma das maiores causas de morte no mundo, só perde para o infarto. Na verdade, ele fica brigando ali, a hora ele vence o infarto passa ele, mas as doenças cardiovasculares, quando a gente fala em doença cardiovascular, a gente fala de infarto e AVC. Então são as doenças que mais matam no mundo. Só no Brasil são mais de 400 mil mortes por ano. E o AVC e o infarto, eles estão sempre brigando ali quem mata mais. Então, é um caso clínico de AVC, que a gente precisa estar atento. Quem nunca viu, né? Quem nunca teve na família um paciente com AVC, ou um vizinho, ou na igreja, ou onde nós estamos, tem sempre um paciente com AVC, e muitas das vezes esse paciente ele evolui com AVC mesmo com colesterol normal, mas é um colesterol doente. E como é que a gente pode fazer para descobrir se esse colesterol é doente? A gente tem alguns marcadores, alguns exames. Eu utilizo muito na minha prática clínica, que eu doso diretamente o LDL oxidado. É um exame que não é coberto pelo plano de saúde, mas eu consigo pedir, gira em torno de uns R$200 mais ou menos. E os meus pacientes, quando eu tenho dúvida em relação ao colesterol, à saúde do colesterol, eu peço tanto o subfracionamento das lipoproteínas do colesterol, quanto o LDL oxidado. Então, o seu LDL pode ser normal, o seu colesterol pode ser normal, o lipidograma, aquele lipidograma completo, vem normal, mas ele está todo estragado por dentro por causa dessa inflamação oriunda do seu intestino inflamado. Então, são mecanismos que a gente usa
para descobrir essa inflamação subclínica, que muitas das vezes é uma doença insidiosa que não dá nenhum sintoma e quando aparece é com infarto ou com AVC. Tá bom, gente? Eu vou abrir aqui, se vocês quiserem perguntar, perguntem aqui, ó, onde tem essa exclamação. Não perguntem aqui no comentário não, porque fica difícil de eu assistir. Perguntem aqui, ó, na interrogação, tá? Bom, então é isso que eu queria trazer para vocês, um casinho simples, mas objetivo, mostrando justamente uma complicação da inflamação crônica subclínica, que é o acidente vascular encefálico, o AVC, o AVE, tem vários nomes para a mesma entidade, tá? Deixa eu ver se vai aparecer alguma pergunta aqui. Cada vez mais nós estamos tendo infarto e AVC em pacientes jovens, cada vez mais. Mas por que isso, Márcio? Estilo de vida. A nossa geração ela foi muito massacrada. A geração dos nossos pais, né, foram massacrados pelo cigarro. E aí a mesma indústria do cigarro foi proibida de vender cigarro, ou pelo menos de divulgar, né? Você não tem mais aqueles comerciais, né, do Marlboro, né, a mulher no Cadillac. E elas passaram então, falaram, a gente precisa fazer alguma coisa, então vamos inventar a indústria da alimentação. Porque o mundo cresce cada vez mais, a gente não tem comida de verdade para todo mundo, essa é uma grande verdade também, e a gente precisa fazer alimentação. E aí você introduz gorduras ruins, açúcares ruins, você altera os alimentos para dar sabor, para dar uma característica de crocância, mas isso tudo é um veneno para o seu organismo, é um veneno para o seu corpo. Então, tudo que é embutido, enlatado, industrializado, ultraprocessado, que está dentro de uma embalagem que você tem que tirar, que está na prateleira do mercado, isso tudo é lixo, isso tudo faz mal para o seu intestino, leva a uma situação chamada de disbiose intestinal. Essa disbiose intestinal é um predomínio de bactérias ruins sobre as boas no seu intestino, que são no mínimo 5, 10 trilhões de bactérias. Então você tem uma produção por essas bactérias ruins de várias interleucinas inflamatórias, interleucina 1 beta, interleucina 6, fator de necrose tumoral, são moléculas inflamatórias que inflamam o seu intestino e acabam entrando dentro do sangue, causando toda essa arruaça, essa inflamação das estruturas celulares no sangue e levando às doenças cardiovasculares, não só as doenças cardiovasculares, mas como doenças autoimunes, as neoplasias, as demências, as doenças comportamentais, muitas delas estão associadas a essa disbiose, essa alteração intestinal. Então, é isso, gente. A gente precisa comer de verdade. Meu pastor Tiago, um grande amigo, ele colocou aqui, eu vou falar, sou prova disso, doutor, 39 anos e 11 stents, mas graças a Deus se foram 12 quilos. Amém, querido? Amém, Deus é contigo. É isso aí. Vamos desinflamar o organismo. E é uma coisa que eu tenho visto muito e Deus me chamou para isso daqui por conta disso. Como eu falei no início do vídeo, Deus tem me chamado para levar uma palavra principalmente para a igreja. Eu fui nascido e criado na igreja. E como é triste ver pessoas doentes hoje, porque se alimentam mal. Se alimentam muito mal.
E eu costumo dizer que a igreja é o exército que mata seus próprios soldados. Você vai, a gente faz cantina até em velório se deixar o crente. E geralmente é salgadinho, é batata frita, é pizza, e são as guloseimas que é maravilhoso, é uma delícia, mas isso vai te matando. Isso vai inflamando o seu organismo, vai oxidando as estruturas por dentro, e você daqui a 20 anos vai colher esse fruto. Então, esse é o recado dessa patologia que é insidiosa, subclínica, que ninguém vê, mas que a gente consegue dosar marcadores que mostram a atividade dela e a gente poder intervir. E a intervenção, óbvio, tem alguns medicamentos que nós usamos, mas a base do tratamento é alimentação saudável, comida da terra e atividade física regular. Não tem jeito. Se você quer envelhecer bem, se você quer envelhecer saudável, você tem que fazer atividade física regular e comer comida de verdade. Gente, aqui não está falando nenhum puritano, não. Eu vou em rodízio, como pizza, eu como hambúrguer e é isso mesmo. Mas, olha só, eu tenho 33 refeições durante a semana. 33 refeições. Eu erro 3. 3. Sexta noite, sábado noite e domingo noite. Durante a semana inteira levar aquela bolsinha pro hospital, pro consultório, levo o meu whey, levo minha banana e alimentação saudável. Então, por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu estava inflamado. Eu estava mega inflamado. Em 2020, fiz vários exames e vi que estava inflamado, com esteatose hepática, gordura no fígado, todo inflamado. E eu tive que mudar. Eu tive que estudar essa inflamação. E a gente percebe que ela realmente é a origem de todas as coisas, praticamente, dos eventos cardiovasculares. Então, você tem que cuidar da sua alimentação, ter um intestino saudável e fazer atividade física regular. Doutor, estou vendo cada vez mais infarto em jovem. Gisele, é uma tremenda verdade isso. Acabamos de falar sobre isso. Cada vez mais a gente pega... essa semana mesmo foram vários pacientes jovens, assim, 30 e poucos anos, com infarto, AVC. É uma coisa assustadora. E tudo está relacionado, na grande imensa maioria das vezes, a essa inflamação crônica subclínica. O maior estudioso de aterosclerose do mundo, o maior estudioso de aterosclerose. O que é aterosclerose? Depósito do colesterol na parede das artérias. O nome dele é Peter Lieb. Peter Lieb é um americano, é o que mais estuda isso no mundo. Eu tenho um livro chamado Harrison, que é a Bíblia do médico, né, quando se forma. Isso já são 20 anos. Lá, naquela época, ele já escrevia um capítulo nesse livro de aterosclerose que ele falava o seguinte: a aterosclerose, ou seja, o depósito de colesterol na parede das artérias, é uma doença crônica, insidiosa e subclínica, ou seja, não dá sintoma, inflamatória e que se inicia na infância. Então, essa paciente desse caso, paciente jovem, 59 anos, é uma paciente jovem. Você vê, uma carótida toda obstruída e a outra com 70% de obstrução. Você acha que ela fez isso da noite para o dia? Não, isso começou na infância dela. E hoje a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos, muito grande, porque eles vivem uma era que a gente chama de pântano, né? Você chega numa farmácia para comprar um remédio, você sai de lá com tudo menos remédio. Você sai com drops, você sai com chiclete, você sai com chocolate, com barra de cereal, que é uma porcaria. Você sai com parece que é um mercado. Então o mundo conspira para você viver inflamado. E a gente tem que tomar cuidado muito grande com as nossas crianças. É um desafio muito grande,
muito grande. Eu tenho um filho de 10 anos, eu sei o que é isso, e a gente tem que atentar, as igrejas têm que atentar em relação a isso. A gente tem que cuidar da saúde das nossas crianças. É isso mesmo, Gisele. A Gisele é enfermeira aí, tá vendo, gente? Enfermeira que trabalha diretamente na hemodinâmica. Hemodinâmica é onde acontece o cateterismo, a colocação dos stents. Cada vez mais a gente vê jovens tendo infarto e AVC, infelizmente. Gente, é isso. Agradeço aí a participação de todos vocês. Espero ter contribuído bastante aí em relação às informações. O que fica na mente, que é para ficar na mente de vocês. Vi um AVC acontecendo. O paciente parou de falar, o familiar não está falando direito, não está mexendo o braço ou a perna. Correr para o hospital. Do início dos sintomas até 4h30 da chegada do hospital, a gente consegue reverter. Ok? Então, levar para o hospital mais perto. Levar para o hospital mais perto. Então, a gente tem 4h30 do início dos sintomas até a chegada do hospital para poder fazer alguma coisa pelo paciente. Isso é a grande informação da noite. E colesterol normal também causa AVC, desde que você esteja inflamado. E eu vou falar para vocês, é raro não ter uma pessoa inflamada hoje, viu? É raro. Com a questão da alimentação, com a questão da inatividade física. Se a gente for dosar marcadores inflamatórios, porque isso é inviável, né, dosar de todo mundo, até porque tem um custo, mas paciente que tem plano de saúde a gente consegue fazer isso. Agora, você dosar os marcadores inflamatórios, você vai ver que a grande parcela da população está inflamada e possui essa inflamação crônica subclínica relacionada à disbiose, à alteração intestinal. Isso é muito importante. E fruto dessa questão dessa epidemia que é a obesidade, né? A obesidade é uma doença muito prevalente. A gente tem dados aí de 60% da população está no sobrepeso, enfim, isso tudo é... Vocês sabem como é que é feito o censo de obesidade? Eu procurei saber. Quem faz o censo no Brasil é o Vigitel. Você já viu alguém pesando alguém na rua? Não, né? Obviamente. Imagina fazer um censo de obesidade num país de 220 milhões de habitantes. Sabe o que eles fazem? Eles ligam para as pessoas. Falam assim, oi fulano, qual é o seu peso e qual a sua altura? Você acha que eu vou falar o que para eles? Que eu tenho mais 5 centímetros e menos 5 quilos. Então é assim que é feito o censo de obesidade. Se for usar a bioimpedância, então, meu Deus do céu, acho que 90% da população está obesa, porque a bioimpedância ela usa o percentual de gordura, não usa o IMC, que é o seu peso sobre a sua altura ao quadrado. Então, assim, os dados são muito mais alarmantes do que a gente vê. Então, é isso, gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, é isso. Então, acabaram as perguntas. Gente, até a próxima. Então, que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite. Seguimos em frente. Combate a essa inflamação crônica subclínica. Façam atividade física regular. Comam comida de verdade. Vivam também, né? Então, tem uma festinha, não tem jeito. Vai participar normalmente. Não fique também muito Caxias. Mas na grande, imensa maioria das vezes você tem que fazer uma alimentação saudável e praticar atividade física regular, tá bom? Uma ótima noite para vocês, que Deus abençoe.